podia ser cortado. Setsuna diz que quando a mágica atinge a mágica, quem tem habilidades mágicas mais altas vence. Ele acha que a razão pela qual ele não tem magia particularmente alta se tornou o mais forte do mundo é porque ele passeia com precisão sua mágica. Essa capacidade acabou sendo mais útil do que ele esperava, e se ele combinasse esse poder com velocidade, algo acontecerá. Um dos ataques disse que, desde que chegou a isso, ele criará algo enorme. Os outros dois caras disseram a ele que é muito perigoso, e se eles chegarem tão longe, os instrutores irão. Vem aqui imediatamente. O mago de campo furioso ordenou que eles calassem a boca. Ele começou a murmurar algo incompreensível, e Setsuna correu em direção dele rapidamente. O mago de alcance ficou surpreso com sua velocidade, e achou que isso era impossível. Ele olhou para o oponente e se perguntou como ele se aproximou tão. Setsuna canaliza energia para o seu primeiro ataque. Ele usou um punho mágico e bateu no estômago. As pessoas de pé perto assistindo ao choque. Setsuna olhou calmamente para o oponente derrotado deitado no chão. Ele fixou o olhar no oponente, pensando que, com o inimigo ao alcance, poderia lutar facilmente, utilizando até magia de combate corpo a corpo. O amigo do mago caído olhou para ele com uma expressão assustada, perguntando se a magia do corpo curto era considerada a mais fraca. Ele só usou isso, então de onde ele conseguiu tanta energia? Setsuna estendeu a mão e perguntou se eles esqueceram alguma coisa. O garoto parece chateado, devolve-lhe o broche e pensa que ele terá que obedecer. Os dois meninos pegaram seus amigos caídos e o levaram embora. Setsuna se virou para a garota mostrando o broche. Ele deu a ela e perguntou se isso era uma coisa muito importante para ela. A garota segurou o broche nas mãos e agradeceu a ele com um sorriso feliz. Ela coloca o broche no bolso e diz que esqueceu de se apresentar. Ela estendeu a mão para ele alegremente e disse que seu nome era Layla Roseville. Setsuna estende a mão em troca e diz a ela o nome dela. Ela diz que ouviu falar dele porque ele é um cara que tem afinidade com todos os caminhos mágicos. Por que essa pessoa escolheu a magia de corpo a corpo? Setsuna acha que é para derrotar o deus maligno, mas se ele diz isso, talvez ninguém acredite nele. Ele perguntou se ela poderia mostrá-lo o caminho para o prédio da faculdade de magia de corpo a corpo. A garota perguntou com um rosto preocupado. A hora de orientação deveria ter começado, certo? Ele disse que eles deveriam se apressar. Depois disso, eles caminharam juntos pela estrada. Setsuna acha que sim. Este prédio está nos arredores de todo o campus. Não é de admirar que a magia a corpo não seja popular. Layla vira para ele e diz que ele deveria ensiná-la a criar a lâmina mágica que ele mostrou antes. Setsuna diz que não havia nada de errado com isso. Apenas depende de seu nível de controle de mana. Setsuna acha que é verdade. Melee magia pode ser usada de diferentes maneiras, dependendo das circunstâncias. Se ele conseguir dominar por completo a magia de combate próximo, será capaz de resistir totalmente à dissipação da magia do deus maligno, para obter uma nova vantagem contra ele. Setsuna rememora um momento em que estava sentado em um sofá vermelho, observando o diretor que deixara uma xícara de chá. O diretor tirou as luvas com um olhar pensado e as jogou na mesa. Setsuna olha para frente com medo e vê os pulsos do diretor, que tem marcas mágicas neles. Setsuna disse em voz alta que isso é impossível. Ele tem dois caminhos completamente diferentes. Ele acha que uma pessoa só pode escolher um caminho. Ele tem magia de invocação na mão direita, mas Setsuna nunca viu a marca na mão esquerda. Setsuna perguntou ao diretor que tipo de marca é. O diretor colocou luvas e disse que lhe dizia quando chegar a hora. Ele só lhe contou isso porque era Setsuna. No final, ele ainda não lhe explicou nada. O diretor foi morto quase imediatamente após o aparecimento do deus maligno. Setsuna também percebeu o perigo do segundo caminho mágico do diretor. Ele deve absolutamente aprender o segredo de mudar o destino. Atualmente, Layla apontou o dedo para o portão e disse que havia algo lá. Setsuna caminhou para a frente e pensou que o problema era que ele não sabia como obter o reconhecimento do diretor em seu estado atual. Eles se aproximaram do portão e viram um homem sombrio. O homem insatisfeito virou-se para Setsuna, cerrando os dentes e dizendo que era bom vê-lo passear com as garotas, em vez de estudar. Layla passou à frente e estava prestes a dizer algo, mas o homem a interrompeu e disse que não queria ouvir suas desculpas. Ele olhou para Setsuna com uma expressão irritada e disse em voz alta que, não importa quais são seus méritos anteriores, ele não tinha valor neste lugar. O homem se aproximou de Setsuna e apontou o dedo indicador para o peito, dizendo que agora ele entrou na faculdade de mago de corpo a corpo. Ele se tornou lixo. Setsuna remove a mão do homem e disse que essas eram palavras muito rudes. Afinal, ele agora se tornou seu professor. Ele não estava realmente orgulhoso da magia do corpo a corpo que ensinou? O professor agarrou suas roupas em voz alta e perguntou como ele ousou falar com ele assim. Setsuna olhou para ele com incompreensão e disse que ainda havia possibilidades não exploradas na magia do corpo a corpo. Ele acredita nisso.
O professor, achando Setsuna um garoto impotente, queria quebrar seu nariz arrogante. Com um olhar desaprovador, o professor o deixou ir, chamando Setsuna de tagarela. O professor se dirigiu a uma das pedras onde outros alunos treinavam e pediu a Setsuna que demonstrasse. O cara de cabelos verdes com óculos cruzou os braços acima da cabeça e balançou com raiva. Uma corrente de mágica saiu de suas mãos e atingiu a rocha. Ele limpou o suor do rosto e disse que não havia reação. Introduziu e perguntou o que é. O professor disse que este é o primeiro teste necessário para determinar sua classificação na turma. Dentro desta rocha de aço preto há um cristal, e eles precisam extraí-lo rapidamente. O professor se virou para eles com um sorriso e disse que os perdedores serão punidos. O professor apontou o dedo para a garota e disse com raiva que se passou 1 hora e nenhum deles conseguiu nada. O cara de cabelos verdes encostou na rocha e disse que podiam falar o que quiserem, mas essa rocha é realmente muito dura. A garota ao lado dele arranhou a cabeça e perguntou como ela poderia quebrar a pedra com a magia que ela tinha no momento. Um cara desconhecido limpou o suor do rosto e disse que estava certo de que o professor estava tão zangado apenas porque não lhe foi promovido. O segundo cara colocou o dedo indicador nos lábios e disse que ficou quieto porque podia ouvi-lo. O professor atrás do qual Setsuna estendeu a mão para a pedra e disse que eles tinham outra pedra livre. Ele colocou a mão na pedra e disse que estava na hora de Setsuna mostrar-lhe o que a magia de combate próximo podia fazer. Ele terá apenas 10 minutos. Layla perguntou com medo no rosto. Eles têm apenas 10 minutos. É impossível quebrar a pedra de aço preto em apenas 10 minutos. Você não acha que essa pedra é maior que outras? O professor perguntou com um sorriso mau no rosto. E então? No entanto, quando eles discutem, eles restaram apenas 9 minutos. Setsuna colocou a mão no ombro de Layla e caminhou com confiança para a pedra. O professor segurou o relógio na mão e perguntou zombrinhamente se Setsuna havia perdido a palavra. Se ele se curvar diante dele e pedir desculpas, talvez ele lhe daria mais tempo. Setsuna entendeu. Setsuna disse com confiança que ele não precisava disso. 10 segundos seria suficiente para ele. O professor estava raiva no rosto e perguntou o que ele acabou de dizer. Layla, assustada, disse a Setsuna que ele estava agindo imprudentemente. O professor achou que eles eram estúpidos porque esse pedaço de aço preto não era apenas grande, mas também com a maior densidade. Até ele conseguiu quebrar algo assim em apenas 30 minutos. O professor perguntou a Setsuna se ele entendia que não lhe daria uma segunda chance. Ele disse 10 segundos, então deixe-o fazer isso. Setsuna moveu humildemente a mão, da qual emanou a magia azul, e disse que ele lhe mostraria. Setsuna achava que para ganhar o reconhecimento do diretor, ele precisava pelo menos se tornar o melhor dessa turma. Uma espada mágica apareceu de sua mão. Ele balançou e pensou que não podia deixar que uma coisa tão pequena o impedisse de alcançar seu objetivo. O ataque de Setsuna atingiu a pedra, deixando apenas uma aboladora nela. O professor estava satisfeito com si mesmo, e disse em voz alta que achava assim. Setsuna só era bom em falar. Que punição ele deveria ter por desobedecer ao professor? A pedra começou a rachar. Com uma rachadura, seus restos começaram a voar separadamente. O professor surpreso não entende como isso poderia acontecer. Setsuna estendeu o cristal extraído da pedra para ele. Ele lembrou que isso foi feito em apenas 10 segundos. Layla levantou as palmas para a boca e disse que ele realmente fez isso. Os alunos ao redor estão confusos como Setsuna conseguiu dividir uma pedra tão enorme, e eles se perguntaram se ele pode ser mais forte que o professor. Com raiva, o professor declarou que nunca admitiria que Setsuna trapaceou. Esta pedra é tão dura que ninguém pode destruí-la em 10 minutos. O professor apontou o dedo para Setsuna e perguntou como ele fez isso em 10 segundos. É óbvio que algo é definitivamente peixoso. Setsuna perguntou como uma pedra como essa poderia levar 10 minutos. Se for assim, talvez ele deva mudar de professor e se tornar estudante novamente. O professor balançou o primeiro e disse em voz alta que Setsuna era um garoto maldito. Um homem com uma tatuagem de leão no ombro se aproximou do professor por trás e chamou Zachary. O homem agarrou a cabeça do professor com a mão e perguntou por que ele estava intimidando os alunos novamente. Zachary perguntou em voz alta se essa era a cabeça. Professor Lionel. Ele estendeu o pescoço com a mão e bocejou, dizendo que eles o acordaram, e esse cara definitivamente não trapou. Ele simplesmente leu o fluxo de mana dentro da pedra depois de atingir o ponto mais fraco. Lionel, fumando um cigarro, olhou para Zachary com desprezo, perguntando por que ele estava tentando agir como um professor sem entender coisas tão óbvias. Lionel pediu alta voz aos alunos para a atenção. O professor Zachary ia demonstrar-lhes como defender-se com mana. Lionel tomou uma postura de luta, seu corpo estava envolto em magia azul, e ele disse que se Zachary estivesse treinando, ele definitivamente não morreria de algo assim. O professor estendeu as mãos para frente com medo, e disse em voz alta que ele era culpado, pedindo que ele esperasse, ele não faria isso novamente. Lionel atingiu Zachary.
O professor bloqueou o golpe com uma barreira mágica e voou para a parede. Setsuna se perguntou que, mesmo depois que ele rompeu a barreira, o que estava errado com seu nível de poder, não como os outros. Quem é ele? Lionel olhou para Setsuna e perguntou com um rosto alegre. O nome dele é Setsuna ou algo assim, certo? Lionel disse que ele não é ruim. Bati nas costas de Setsuna. Não é ruim para um iniciante em mágica de combate próximo. Continue trabalhando duro. Setsuna olhou para Lionel com seriedade e mencionou que ser um mágico de combate próximo não significa ser inferior. Ele se tornará o mais forte usando o poder de combate próximo para sua vantagem. Lionel apontou o dedo para Setsuna e disse em voz alta que essa é a atitude certa. Se ele quiser aprender alguma coisa, ele pode perguntar a ele. Lionel pensou que há outro idiota no mundo que pensa da mesma maneira que ele. Lionel adivinhou que os outros já fizeram a escolha de participar da competição, mas agora parece que um cavalo escuro e inesperado apareceu. Lionel pediu que ele se apresentasse adequadamente. Ele é Lionel, o professor principal aqui. Ele coloca as mãos nos quadris e disse que está feliz em ver todos na faculdade de magia de combate próximo. Embora relutante, ele informa que eles precisam escolher um representante para a competição de troca. Seth relembra que a competição de casas é um evento crucial, onde 8 casas mágicas disputam honra e prestígio. Um representante de cada casa compete, e o vencedor é decidido em formato de torneio. Antes de regressar, ele venceu a competição como representante da casa de longa distância e ganhou o reconhecimento do diretor. Ele não pode perder uma oportunidade como esta. Setsuna coloca as mãos nos bolsos e abaixa a cabeça, perguntando o que é esse fragmento da Pedra Negra. Leona olha para a multidão de estudantes e diz que Setsuna não é a única que passou neste teste. Antes de chegarem aqui, alguém já havia extraído o cristal. Além disso, ele fez isso apenas com um punho. Setsuna pergunta de onde vêm os fragmentos aos seus pés, desviando o olhar. Seu olhar caiu para um homem cercado por uma aura mágica sentado no canto. Setsuna chama para o pomar de Drago e diz para ele se aproximar. Ele caminhou até ele com as mãos no bolso e perguntou se ele estava em um Cromwell. Por que ele escolheu o caminho da magia de corpo a corpo quando poderia escolher qualquer outro caminho? Setsuna diz com um olhar insatisfeito que há coisas que ele só pode alcançar com a magia a corpo. Drago diz a Setsuna para calar a boca e pergunta se ele vai conseguir alguma coisa com um corpo tão fraco. Por gerações, sua família só tem sido excelente na magia de corpo a corpo. Ele também passou 17 anos treinando esta instituição para esse fim. Drago lança um soco incrivelmente rápido perto de Cetis em sua cabeça, que fica lá com um olhar inabalável. O soco poderoso fez com que o vento subiera, surpreendendo os alunos de pé próximo. Drago está na mesma pose. Ele terminou seu golpe e disse que isso deu uma necessidade de lutar contra ele. Ele não deixará que alguém que se tornou um mago de corpo apenas para diversão, se torne seu representante. O personagem principal pensou que já ouviu falar de Drago. Ele lembrou esse nome da competição em sua vida passada. A única pessoa conhecida de toda a faculdade de corpo. Setsuna sorriu e disse que ele e Drago deveriam lutar. Lionel aproximou-se dos magos, colocou as mãos nos ombros deles e disse que estava feliz porque eles chegaram a um entendimento. Então a luta ocorrerá em uma semana. Drago virou-se e começou a sair. Ele disse a Setsuna para não pensar em fugir nessa semana. Ele entendeu? Se ele realmente é um mago de corpo, ele deve lutar até a morte. Os alunos confusos perguntaram um ao outro quem venceria essa batalha. A garota desconhecida com um rosto calmo disse que, por mais talentoso que ele seja, ele ainda não pode derrotar Drago. Layla olhou para Setsuna com uma expressão preocupada e perguntou se ele poderia vencer. Setsuna fechou os olhos com uma expressão calma e disse que não podia. Devido ao físico treinado de Drago, ele não poderia competir com ele no estado atual. Setsuna colocou as mãos no bolso e caminhou para o portão, dizendo que ele tinha um plano secreto. Layla o seguiu e perguntou para onde ele iria. Eles chegaram a uma estrada no meio da floresta. Layla olhou para frente surpreso. Ela e Setsuna se aproximaram de uma árvore enorme. Layla se perguntou onde eles estavam. Setsuna voltou-se para ela, tocando a árvore, e revelou que este era seu local secreto de treinamento. Setsuna, envolto em uma aura verde, explicou que lá se tornaria 3 vezes mais forte. Que árvore impressionante! Deve ser a sagrada, com mais de 1000 anos. Setsuna aprofundou sua conexão com a árvore, pensando em ser reconhecido novamente. Layla olha para a árvore em confusão e pergunta que tipo de luz vinha dela. Setsuna, permanecendo na mesma posição, diz que esta é a bênção da árvore sagrada. A árvore emite uma aura apenas para aqueles que reconhece. Com esse poder sagrado, ele conseguirá restaurar seu mana. Ao mesmo tempo, Setsuna lembra que encontrou este lugar antes de sua regressão. Setsuna saiu de seus pensamentos, afirmando que, estando ali, não se preocuparia com o mana. Setsuna olha satisfeito para o local onde uma aura verde se emana,
proclamando que treinará até seu limite. Layla cruzou os braços sobre o peito e pensou nisso. Rehension que Drago é um mago de corpo natural. Setsuna ajudou a devolver o broche. É a vez dela de ajudá-lo. Setsuna olhou para Layla e saiu desconcertado. Depois de algum tempo na sala de treinamento da Faculdade de Magia de Combate Próximo, Layla assistiu os caras praticando. Ela virou a cabeça para o lado e pensou surpreso. Como é possível? Drago estava levantando rapidamente uma barra pesada. Ele colocou a barra e se virou para Lionel. Drago, suando, pergunta se ainda poderia haver pedras de aço pretas no quintal. Lionel perguntou confusamente se ele vai destruí-los todos. Drago, caminhando para a saída, diz que não vai destruí-los. Ele pegou 5 pedras, colocou-as nas costas e começou a fazer push-ups, dizendo que só queria emprestá-las. Layla assiste isto com horror, e acha que Drago é capaz de matar uma pessoa com um golpe. Ela correu e se perguntou se tudo ficaria bem. Enquanto isso, Setsuna está sentado junto a uma árvore e lendo um livro sobre artes marciais. Layla dirige a Setsuna em voz alta e diz que ele não tem tempo para relaxar. Ela diz a Setsuna que viu Drago fazer push-ups, usando 5 pedras pretas como pesos. Setsuna disse calmamente que esperava que Drago treinasse assim. Ele, com os olhos cheios de uma aura azul, disse que não há necessidade de se preocupar porque isso faz parte do seu plano. Layla olha para Setsuna e pergunta o que ele quer dizer. Ele vira o livro e diz que o aprimoramento físico é essencialmente fortalecer e controlar o sistema nervoso com mana. Se ele quer fortalecer as pernas, ele só precisa concentrar seu mana nelas. Se ele quer melhorar a memória, ele só precisa concentrar mana na cabeça. Ele jogou o livro de artes marciais em uma pilha de outros livros. Setsuna avançou e disse que depois de aprender todas as técnicas, ele precisará colocá-las em prática. Layla olha para Setsuna com alegria e diz em voz alta que ela nunca ouviu falar de tal método. Esfrevando o rosto com a mão, Setsuna diz que não é tudo. Ele se apoiou em um braço e caiu no chão com um golpe. Layla vê um grande número de feridas terríveis no braço da Setsuna. Ele suspira pesadamente e se levanta, envolto em uma aura verde, e diz que está pressionando seu corpo até o limite com tal esforço físico. Agora ele precisa se concentrar em acelerar a cicatrização de seu corpo, para que ele possa se tornar mais forte no menor tempo possível. Layla disse com medo que não deveria se exaustar tanto, porque existem outras maneiras de alcançar o que ele quer. Ele disse tristemente que não funcionaria de outra forma. Setsuna olha para o punho certo com determinação e diz que não será capaz de acompanhar Drago com apenas metade de medidas, porque ele treinou em mágica de combate próximo há anos. Na próxima semana, Setsuna terá que repetir o processo de destruição e cura pelo menos 1000 vezes. Layla abriu a boca, com medo de ter essas consequências apenas uma vez. Setsuna mergulha em memórias e pensa que isso não é completamente verdade. Ele se lembrou do orfanato. Naquela época, ele não podia usar nenhuma magia. Pequena Setsuna segurou um livro na mão e apontou teimosamente a palma para a pedra. Ele passa tempo treinando todos os dias. O vapor vem de uma pedra redonda pequena, que de repente voa em direções diferentes. Setsuna olhou para a mão dele com um olhar infeliz. Ele falhou muitas vezes, mas ainda continuou tentando. Setsuna olhou para a pedra com um sorriso satisfeito, que levantou levemente para o ar. Mesmo que ele tenha progressado lentamente, ele ainda melhorou passo a passo. Atualmente, Setsuna sorriu calmamente no rosto e disse que não há nada de que se preocupar. Isso o permite se tornar mais forte. Ele começou a treinar com Léo. Eles fazem os mesmos exercícios. Devido à fadiga, ela encerrou o treinamento interno e refletiu sobre a afirmação de que Setsuna possuía apenas seu talento. Setsuna faz push-ups com 5 pedras amarradas às costas. Ele fez o 10º empurrar com um olhar cansado. Layla assiste o que está acontecendo com um sorriso e acha que Setsuna está tentando muito mais do que qualquer um deles. Depois de algum tempo, o dia da batalha chegou. Drago e Setsuna estão de pé no campo de batalha, e os espectadores estão sentados no banco, prontos para assistir o que está acontecendo. Drago, com um rosto desagradável surpreso, diz que isso significa que ele não fugiu. Setsuna, com um sorriso no rosto, disse que não pretendia. Afinal, ele pretende se tornar o representante da faculdade deles. Lionel levantou a mão de maneira extraordinária e perguntou se eles estavam prontos. Ele disse em voz alta que eles precisavam começar a luta. Setsuna correu para frente, atacando Drago, que bloqueou o ataque. Setsuna tentou batê-lo e chutou enquanto pulou para trás. Ele pensou que Drago bloqueou todos os ataques com sua mana. Drago estava confiante e empurrou seus punhos para frente, pretendendo atacá-lo. Ele balançou e bateu. Sentada no banco, Layla se protegeu do vento com a mão, e após o golpe, preocupada, chamou Setsuna em voz alta. Do neblão no campo de batalha, apenas Drago e Setsuna, que bloquearam o golpe, eram visíveis. Os observadores do banco disseram que isso era demais.
Os estranhos se perguntaram se eles realmente escolheram o caminho recentemente. Com uma expressão tensa, Setsuna manteve a mesma posição e disse que, se tomasse um golpe direto, perderia imediatamente. Drago lança alguns socos em Setsuna, que ele também esquiva. Drago pergunta com um rosto zangado por que Setsuna só se defende. Drago entra em uma postura de luta e diz que no final, ele ainda é um fraco. Parece que ele pode fazer isso. Com horror no rosto, Layla se questiona se, após todo aquele treinamento, Setsuna ainda é mais fraco que Drago. Lionel manteve as mãos nos bolsos e assiste à luta com uma expressão calma. Ele acha que, à primeira vista, parece que Setsuna está sendo empurrada para trás, mas isso é improvável. Drago muito rapidamente chunou um chute que se coloca nos blocos novamente. Com um cigarro nos dentes, Lionel pensou em como perfeitamente desviar de cada soco, graças ao seu companheiro no balcão. Drago gritou furioso. A mesma elite que sempre olha para eles de cima. O proprietário do caminho da magia de combate próximo de cima. Ele e seu pai nasceram em uma família que só se destacou na magia de combate próximo. Drago assumiu uma postura de luta, perguntando-se se os Setes podiam imaginar a humilhação que sofreram até agora. Drago, com raiva, criou uma espada mágica e disse que mudaria essa atitude com suas próprias mãos. Setsuna também criou uma espada mágica e ambos correram um em direção ao outro para atacar. Drago balançou e bateu nele. Setsuna escapou e pulou para o ar. Drago pulou atrás dele e voou para baixo e atingiu o chão. Setsuna lembrou dos sussurros que diziam que ele escolheu esse caminho só para se destacar, e ele aprenderá a lição. Setsuna cobre o rosto com a mão e diz que entende um pouco Drago. Ambos se esforçam para obter muito mais do que agora. Setsuna vai ao redor do Drago e usa a habilidade aprimoramento físico, aceleração e golpes. Drago cobriu o rosto com as mãos e bloqueou o ataque. Layla está satisfeita e se pergunta se isso funcionou. Lionel sorriu e pensou que, apesar dos dados excelentes de Drago, o controle e o potencial de mana de Setsuna são claramente incomparáveis. Ele se interessou em descobrir quem vencerá. Setsuna, com uma gota de suor no rosto, achou que Drago tem alta defesa e, para romper, precisa adicionar algo. Setsuna vê Drago balançando sua espada e pensa que decidiu derramar todo o seu mana neste ataque. Drago atinge o chão com um golpe poderoso, fazendo-o dividir. Setsuna virou-se e percebeu que estava no canto da arena. Drago pensou que finalmente conseguiu levar Setsuna para uma esquina. Agora ele está preso. Drago tensou os músculos e gritou com raiva. Layla se perguntou o que estava acontecendo com ele. Setsuna fica em uma postura de luta e assiste como Drago corre até ele com a intenção de atacar. Drago lança um soco que passa pela forma de Setsuna. Ele se perguntou o que é uma imagem após. Setsuna está no ar acima da cabeça de Drago e diz que se você derramar mana no mesmo lugar por tempo suficiente, você pode deixar uma imagem após por um curto tempo. Ele dobrou as pernas e balançou a espada, dizendo que este é o fim. Setsuna lançou para frente e bateu no estômago de Drago. Layla olhou para isso com um olhar surpreso. Liano fuma um cigarro e acha que decidiu contra-ataque, usando o ataque furioso do oponente para sua vantagem. Eles eram bons, mas agora é hora de fazer algo. Lionel tira o cigarro da boca e levanta a mão, dizendo que a batalha acabou. O vencedor é Setsuna Cromwell. O espectador reagiu com emoções diferentes para colocar essas palavras. Setsuna fica firmemente de pés e olha para Drago que está deitado no chão. O observador desconhecido abriu a boca e perguntou se ele realmente poderia se levantar depois de um golpe tão grande. Drago segurou o estômago e ajoelhou-se pensando que não era como um golpe de um homem de lâmina. Ele mudou sua estrutura para não causar ferimentos fatais. Setsuna estendeu a mão para Drago, que está se ajoelhando. Drago pediu-lhe para responder a ele uma pergunta. Ele descartou os dentes e perguntou por que Setsuna está lutando. Setsuna diz com um olhar pensado para não perder para ninguém, e para que ninguém lhe tire nada. Por isso ele vai se tornar mais forte do que ninguém. Drago sorri e diz que ele é realmente forte. Foi completamente derrotado. Setsuna não corresponde à sua fama. Setsuna olha para Drago, que está suando, e pensa que essa força poderia ser de grande ajuda na batalha contra o deus maligno. Lionel aproximou-se e fez uma pergunta. Percebeu que estava perdendo para Drago em um combate próximo, não é? Ele levantou o conjunto na mão com um olhar satisfeito e declarou em voz alta que foi escolhido como representante. Depois de algum tempo na frente do portão branco, Lionel diz a Setsuna que é hora dos representantes das diferentes faculdades de se encontrar cara a cara antes da competição. Lionel diz que vai soar estranho vindo de seus lábios e pergunta se ele vai comportar normalmente. Abrindo a porta, respondeu afirmativamente. Ele fechou a porta atrás dele e olhou em volta.
Os representantes de outras faculdades olham para o futuro com interesse. Um cara de óculos pergunta que um representante da faculdade de combate idiota realmente veio. Ele decidiu se vergonhar voluntariamente. Ele está impressionado. Setsuna olhou para o cara de óculos e pensou que parece que ele é um representante da faculdade de magia encantadora. O cara se aproximou e perguntou o que ele estava pensando. Setsuna entende do que ele está falando? Senhor representante da faculdade triste. O cara pisou os pés e pôs o dedo no peito e disse que ele seria seu oponente na primeira rodada. Afinal, todos sabem que nos últimos 100 anos, não houve um único caso de vitória da faculdade de mágicos de combate próximo. Esses idiotas patéticos podem continuar na extrema borda do território da academia e seguir bombeando seus músculos até caírem. O cara de óculos não terminou o discurso e olhou para frente com o horror no rosto. Setsuna calmamente pisou no pé dele e comentou que a faculdade de encantos tem uma maneira bem peculiar de cumprimentar. Setsuna pergunta que é assim, não é? O cara desconhecido olhou para ele com raiva e disse que ele era um idiota. Setsuna o despreza e diz que não importa para ele se eles ganharam ou não nos últimos 100 anos. Afinal, este ano, a faculdade de magia de combate próximo vencerá. O cara pulou para trás e apontou o dedo para Setsuna, pedindo que ele não fala bobagens. De repente, o diretor apareceu no salão e mencionou que não havia nada de errado com essa paixão, mas que todos precisavam aguardar até o início da competição para saber o vencedor. Todos os alunos se levantaram, sorrindo, e olharam para o diretor. Setsuna pensou que tudo estava acontecendo exatamente o mesmo que na vida anterior. O diretor ficou no meio do corredor e olhou para todos os alunos. A garota de cabelo rosa declarou satisfeita que era uma grande honra. Para que ela conhece o diretor, ela fará o possível para mostrar o que ela tem durante a competição entre os conjuntos docentes. Quando olhou para a garota, pensou que essa era Carol do Invocador. Ela ainda é tão amigável como sempre. Ele lembrou-se de que ela era uma oponente forte, e ele teve uma luta feroz com ela na partida anterior. A última vez que ele apareceu vitorioso, mas desta vez também ele deve estar alerta. O diretor dobrou as palmas da mão e disse satisfeito que, antes de mais, gostaria de parabenizá-los por receber os direitos representativos de cada professor. Ele está sinceramente feliz por 8 pessoas talentosas se reunir hoje. O diretor, com ar pensativo, perguntou se os alunos sabiam que a competição entre faculdades seria uma batalha individual. Todos os oponentes foram determinados aleatoriamente. A primeira batalha será entre a magia corpo a corpo, especializada em combate físico, e a magia encantadora, que infunde vida a objetos com mana. A segunda batalha será entre a mágica curativa, que faz milagres reais para apoiar seus aliados no campo de batalha, e a mágica de longo alcance que permite que você derrote seus oponentes sem deixá-los se aproximar. A terceira batalha será entre a magia da formação, que enche a matriz mágica com vários poderes, e a magia da invocação, que permite que você comande animais de outros mundos. Finalmente, a quarta batalha será entre magia especial que não pode ser classificada, e magia alquímica, que permite que você mude várias substâncias. Esta competição pode ser vista como uma aula prática para aprender a magia dos vários departamentos. A competição terá início em 10 dias. Até lá, decida se você vai aprender novas magias para superar seus adversários, ou focar em descansar para entrar na batalha com força máxima. Ele estará ansioso para ver seu espírito de luta. Os alunos ouviram com alegria o discurso do diretor e inclinaram a cabeça em sua direção. Setsuna achou que este era o único local onde ele poderia manter uma conversa livre com o diretor. Ele ligou para o diretor que já saía. O diretor se virou e disse que ele era, afinal, um representante do departamento de mágica de perto alcance. Setsuna aproximou-se do diretor e se apresentou, dizendo que ele queria perguntar alguma coisa. Ele perguntou com uma gota de suor no rosto e disse que, se ele vencer, o diretor lhe ensinaria magia. O diretor olhou para Setsuna e perguntou: sua especialidade é combate próximo, correto? Ele não acha que Setsuna seja capaz de se desenvolver na magia de chamar. Setsuna interrompe o diretor e diz com um rosto confiante que ele está falando de outra magia. O diretor olhou para ele surpreso e disse com raiva como ele sabe. Ele cruzou os braços envoltos em uma aura flamante e perguntou como ele sabia disso. Setsuna pensou que ele tinha mana terrível. O diretor está claramente vigilado. Mas essa segunda esperança mágica na luta contra o deus maligno, ele nunca mais poderá voltar aqui. Setsuna abriu a boca e disse que não podia dizer o motivo, mas a vitória de um candidato da faculdade de magia de combate próximo pela primeira vez em 100 anos definitivamente mudará sua compreensão do bom senso deste mundo. Setsuna estendeu a mão e perguntou: não é isso que o próprio diretor espera? Eles se põem na mesma postura e trocam olhos. O diretor perguntou o que Setsuna estava planejando.
Com um sorriso confiante, o diretor afirmou que no dia em que Setsuna triunfasse na competição, ele revelaria a segunda garra mágica. Setsuna colocou a mão no coração e abaixou a cabeça, agradecendo a ele. O diretor franziu a testa e pediu que ele não pensasse que isso seria fácil. Setsuna levantou a cabeça e disse que mesmo assim, ele estava confiante de poder fazer isso. O diretor virou para outro lado e disse que essa é a atitude certa. Depois de algum tempo, Setsuna come um pão enquanto sentado em um banco e pensa que será bom voltar à vida escolar depois de 10 anos em um tempo tão pacífico. Este pão parece realmente saboroso. Ele tem que agradecer a Layla por contar isso a ele. Define um tamanho e diz que restam 10 dias até o jogo. Ele precisa fazer tudo para se preparar. Setsuna parece surpreso quando um punho grande o atacou rapidamente. Ele, envolto em uma aura azul, bloqueou o golpe. Setsuna pulou para trás e olhou para o golem de pedra. O mago encantador ajustou os óculos e disse surpreso que ele o bateria em seu ponto cego. Setsuna sacudiu a poeira do ombro e perguntou o que ele fez ao golem com sua magia. Ele perguntou ao mago o que ele estava fazendo. O mago encantador mordeu os lábios e disse com furioso que continuarão o que deixaram da última vez. Não precisa esperar pela competição. Trágico idiota. Ele moveu a mão envolvida em uma aura azul para o lado. O mago encantador ficou indignado e perguntou como ele se atreveu a colocá-lo em uma posição tão embaraçosa. Setsuna entrou em uma postura de luta e disse que era culpa dele. O mago com 4 golems de batalha atrás dele olhou para Setsuna surpreso. Ele mordeu os lábios e arranhou a cabeça, dizendo que seria desagradável se outras pessoas descobriram que ele estava intimidando um idiota patético. O mago irritavelmente moveu a mão para o lado e espalhou seus golems. Ele se virou e levantou a mão como sinal de despedida, e disse a Setsuna para se preparar para a luta deles. Setsuna pensou calmamente que o mago forneceu tão grande quantidade de mana, e até conseguiu controlá-los. Ele era realmente talentoso. Setsuna olhou tristemente para o pão deitado no chão e se perguntou como uma pessoa poderia sair tão facilmente com a caixa de outra pessoa. No dia seguinte, Leano fumou um cigarro, olhou para todos os magos reunidos e disse que hoje eles começarão a se preparar para a competição. Vamos analisar a luta de ontem entre Drago e Setsuna. Ele olhou para eles e perguntou se eles entenderam o que lhes faltava. Ambos responderam com aprovação. Lionel pergunta ao Drago se ele pode começar com ele. Ele respondeu que perdeu o controle de sua mana e suas emoções. Lionel pergunta a Setsuna o que ele pode dizer. Ele respondeu que não tinha poder básico, e perdeu para Drago em pura força. Lionel diz que admitir suas fraquezas é o primeiro passo para o crescimento. Então eles podem começar a melhorar suas habilidades com uma pequena luta hoje. Layla liga para o instrutor e pergunta se esta luta será treinamento para a competição. Lionel virou-se e disse com um sorriso que esta é uma boa pergunta. Seu oponente será Noel do Departamento de Encantos. Segundo Setsuna, ele pode criar vários golems para ataque e defesa. Como os golem têm corpos físicos, seu estilo de luta será muito semelhante ao de um mago de corpo a corpo. Hoje ele vai dar a cada um deles uma tarefa. Drago precisa focar na velocidade, agindo como múltiplos golems. Ele atacará de todas as direções. Setsuna terá que refletir seus ataques e tentar contra-ataques. Drago, com um rosto confiante, dirige energia nos punhos e diz que ele deve se preparar. Isso não será como da última vez. Setsuna entra em uma postura de luta e diz que ele está ansioso por isso. Ele ficou calmamente parado e Drago correu em direção a ele. Muito rapidamente, ele balançou o primeiro ataque enquanto Setsuna ficou parado com um olhar calmo, inclinou o corpo para o lado e esquivou o primeiro ataque do oponente. Drago imediatamente vai atacar novamente e Setsuna vai bloqueá-lo e acha que tudo está bem. Ele notou o sorriso no rosto do oponente e achou que algo estava errado. Drago de repente atinge com a outra mão, mas ele consegue bloqueá-la. Setsuna, com uma gota de suor no rosto, se perguntou se sua reação era muito lenta. Com um cigarro nos dentes, Lionel afirmou que Drago é um bom rapaz. Ele tem um bom equilíbrio entre velocidade e força. Ele rapidamente se inclinou de lado para lado e se aproximou dele. Ao alcançar a distância correta, ele atacou primeiro, mas fez uma esquiva. Ele olhou para o oponente e pensou que o próximo será um gancho esquerdo. Ele notou algo estranho. Ele escapou do ataque inesperado com a outra mão e percebeu que era falso. Lionel sorri e diz que tomou a decisão certa. Agora ele deve esquivar e contra-ataque. Setsuna, ouvido o conselho do professor, dirige energia para suas pernas e diz que ele é pego. Drago ataca com o seu primeiro e ele facilmente escapou deste ataque. Setsuna parece determinada e está prestes a reagir. Depois de um tempo, eles estão ambos deitados no chão e Drago diz que foi uma boa luta. Lionel trouxe garrafas de água e diz que se moviam bem. Com essa velocidade, em poucos dias,
ele pode lutar contra 4 ou 5 golems de uma vez só. Setsuna, sentado no chão, pegou a garrafa e afirmou que, mesmo treinando muito, se enfraquecesse sua defesa, seria inútil. Lionel olhou para ele com orgulho e pensou em quanto rapidamente ele aprende. Drago domina o combate corpo a corpo, mas Setsuna tem um senso excepcional. Depois de um tempo, na arena onde muitas pessoas se reuniram, o organizador diz que a 780 competição entre as faculdades da Academia de Magia Elm Ridge está começando. Quem dos 8 representantes será o mais forte? Setsuna e Noel entraram na arena e se encararam. O organizador apontou para a mesa com o registro e perguntou em quem apostariam. Isso não pode mais ser chamado de aposta porque o combate próximo é muito impopular. Alguém na multidão gritou que Setsuna deveria vencer porque havia apostado nele. Os alunos se viraram, notaram o cara atrás deles e perguntaram que esse ator não era do departamento de mágica de longa distância. Parecia tão calmo antes da partida. Se tudo for bem, ele terá que enfrentar o vencedor desta batalha. O organizador coloca o microfone na boca e disse que nesta competição, as condições para a luta mudam toda vez. Desta vez, é o deserto. Noel, com um sorriso mau no rosto, diz a Setsuna, que está lá de pé calmamente, que esta é uma ótima notícia. A plateia disse a Noel para esmagar esse idiota na areia. É bom que ele esteja lutando contra um perdedor. Layla disse aos meninos que eles estão muito alto agora e verão se são perdedores. Setsuna nota que ela está gritando muito alto enquanto Lionel tenta acalmá-la. O organizador abaixou a mão e anunciou que era hora de começar a primeira batalha. Noel mostra um pedaço de pedra na mão e pergunta a Setsuna se sabe o que é. Ele respondeu calmamente que era uma pedra de cobre. O Noel jogou a pedra na areia e disse que essa é a resposta certa, mas para ser preciso, é do que os golems são feitos. Ele levantou a mão e usou magia para criar um golem. Um grande golem se levantou da areia e disse em voz alta que ele não precisa de outra arma, esta é suficiente. Ele atirou diversas pedras de cobre em várias direções, gritando que era por isso que ele não tinha nenhuma chance de vitória. Ele usou sua magia para convocar muitos golem. Layla ficou muito surpresa com o que aconteceu, e perguntou em voz alta como ele foi capaz de criar tantos golems. Noel ajusta seus óculos, e diz que ele pode criar golems infinitamente nesta área para que ele não seja capaz de se aproximar dele. 2 estudantes disseram que o resultado desta luta já foi decidido antes do início, e ele não deveria ter escolhido um combate próximo. Noel virou-se sorrindo maliciosamente, e disse que, se tivesse algo a dizer, melhor não o fizesse agora. Ele estava prestes a falar e chamou a atenção de Noel. Ele calmamente disse que isso é chato e não pensou que seria seu trunfo. Noel, muito zangado, perguntou em voz alta o que ele disse. Ele apontou a mão e ordenou aos golems que o esmagassem. Vários golems correram rapidamente para Setsuna, que calmamente ficou parado. Devido à batalha que está acontecendo na arena, uma grande nuvem de poeira surge devido à qual os espectadores não podem ver nada. Noel riu alto com um rosto muito satisfeito, e diz que agora ele vai aprender a sua lição. O espectador perguntou confusamente o que aconteceu. Nada é visível por causa da nuvem de poeira. Os golems atacaram com seus punhos enormes, levantando poeira. Setsuna cria uma espécie de mana e corta através dos golems que estão tentando atacá-lo. Ele caminhou para frente enquanto os restos do golem caíam no chão e disse que podia cortar até pedra de aço preto. Noel está muito surpreso com o que aconteceu e diz em voz alta que esses golems eram especialmente duráveis. Ele disse a ele que ele pode criar quantos golem quiser. Setsuna observou os golems correndo em sua direção e afirmou que a magia de combate próxima é a mais eficaz. Por mais golems que ele crie, se é só isso o que conseguem fazer, ele não perderá. Ele correu rapidamente entre os golem e derrotou cada um deles com um golpe de espada. Setsuna pulou no último golem e mergulhou sua espada na cabeça deste monstro. Noel, com um olhar de insatisfação, está prestes a tirar as pedras da sacola enquanto proclama que o próximo golem será. Ele não tem tempo para terminar porque nota Setsuna, que já está balançando o primeiro, de pé na frente dele. Ele atingiu com um olhar sério e disse que teve má sorte com seu oponente. Setsuna ataca Noel no rosto e por causa disso, seus óculos voam de um golpe tão forte. Ele voou alguns metros e caiu no chão. Os espectadores estão confusos e se perguntam o que está acontecendo lá. Eles não podem ver nada. O organizador disse que a nuvem de poeira está se dissipando, e o vencedor desta luta está a sair. Quando a nuvem de poeira finalmente se dissipou, o organizador surpreso disse que era Setsuna. Ele olhou para o Noel derrotado e pensou que conseguiu vencer a primeira batalha. Layla, aparentando alegria, diz em voz alta que ele conseguiu. Os espectadores olham para o que está acontecendo na arena em perplexão, e perguntam como os professores de combate perto podem vencer.
Quantos anos se passaram desde que o último espectador da V1 colocou a mão na boca e se perguntou surpreso se quanto mais golem ele criou, mais rápido ele ficou cansado. Carol, com uma gota de suor no rosto, não entende o que está acontecendo e pergunta que o Noel está apenas cansado, não é? Os alunos estão sentados nas arquivas e dizem que em uma situação normal, ele não teria um, então ele teve sorte. Seizer acariciou sua barba e disse que não estava cansado. Lembrando de Setsuna, o mago curador com um sorriso no rosto, disse que Setsuna chamou sua atenção. Se tudo for como ele pensa, ele deve se assegurar. O organizador exclamou que a batalha feroz prossegue e que é hora da segunda disputa. Leila apontou para o assento vazio com a palma da mão e disse a Setsuna que foi uma boa luta, ele não gostaria de assistir à próxima luta. Satsuna senta-se ao lado dela com um sorriso no rosto e diz que ele quer assistir. Talvez ele possa espionar alguma coisa. Ele olhou para Carol, sentada em cima de um monstro, e pensou que os departamentos de convocação e formação estão lutando atualmente. Carol, representante do departamento de convocação, está ganhando vantagem no momento. Ela está sentada em um monstro que lançou um golpe mágico para o inimigo da boca. O mago da formação está tentando se aproximar constantemente. Ele escapou do ataque com um olhar determinado e correu rapidamente para frente. Setsuna segurou o queixo e pensou que, apesar da situação difícil, os movimentos do mago da formação eram incríveis. Talvez até ele possa fazer algo assim. Leila assistiu o que aconteceu na arena e disse que os movimentos de outras direções mágicas também eram impressionantes. No entanto, ela ainda quer se tornar mais forte na magia de combate próximo. Setsuna olhou para ela e perguntou por que ela escolheu a magia corpo a corpo. Afinal, existem outras direções. Ela colocou as mãos nos joelhos e disse com um sorriso que há muito tempo, um mago de corpo a salvou. Leila se aprofunda em suas recordações e conta que estava brincando com seu irmão caçula na floresta, quando de súbito foram atacados por um urso feroz. Naquele instante, ela acreditou que não havia mais saída. No entanto, um mago correu para ajudá-los. Desde então, ela sonhou com isso. Ela quer salvar as pessoas ao seu redor e se tornar mais forte. Leila retorna de suas memórias e pergunta com confusão que isso é muito infantil, certo? Satsuna olhou para ela com uma expressão calma e disse que não achava assim. Contanto que siga seu coração, ela conseguirá se fortalecer. Leila fechou os olhos e com um sorriso no rosto diz que tudo está claro para ela. Eles se viraram surpresos e viram Léo que cumprimentou Satsuna. Ele olhou para Léo e pensou que ele era o segundo mais forte no departamento de longo alcance. Ele coloca a mão no Set no ombro e diz com um sorriso que viu sua primeira luta. Ele é forte mesmo na magia de combate próximo. Ele colocou a mão no bolso e olhou para Layla e perguntou, que essa era sua namorada? Léo levanta o dedo mindinho na mão direita, põe em um calmamente e pergunta o que é esse gesto. Leila, com o rosto vermelho, responde desajeitadamente que eles não são um casal. Ela se levantou do seu assento, vai na outra direção e diz que ela é apenas uma amiga e os deixará em paz. Setsuna olha para ele e diz que ele não esperava que ele não se tornaria o representante de seu departamento. Afinal, ele teve que derrotar o ator. Léo abaixou a cabeça e se dobrou, dizendo que pode parecer que ele está a fazer desculpas. Mas Setsuna deve estar cuidado com seus truques sujos. Ele o enganou e virou representante. Setsuna pensou com uma expressão séria que o ator era o tipo de pessoa que faria qualquer coisa para ganhar. Parece que ele não pode deixar a vigilância. Várias crianças estavam lado a lado discutindo alegremente algo interessante. Ao mesmo tempo, o ator abriu um peito com algum item e olhou para ele com um sorriso feliz. Depois de algum tempo, o organizador disse em voz alta que era a hora da primeira luta do segundo round, que aconteceria entre os departamentos de longa distância e de perto, e o terreno seria um verdadeiro inferno, onde queda significaria o fim. Drago e o professor Leono estavam na arquibancada com um olhar muito tenso. Ele disse que, mesmo se aproximar do inimigo, é extremamente difícil aqui. O professor disse novamente que este era um terreno muito vantajoso para o inimigo. O ator olhou para o campo de batalha e mencionou que é esperado do chefe do departamento de longa distância. Isso acabou sendo uma coisa pequena para ele. Cyrus, colocando as mãos no cinto, respondeu que ele só queria ensinar conjuntos em uma lição que ele faria ele se arrepender de sua escolha. Ator diz esperançosamente que isso é ótimo. Agora ele só precisa vir à luta. O organizador segurou o microfone na boca e disse confusamente que a luta deveria ter começado. Ele pediu a um representante de combate próximo para entrar na arena. Se ele não fizer isso dentro de 5 minutos, ele receberá uma derrota técnica. A luta e o espectador não entendem o que está acontecendo. Há 10 minutos, no banheiro, a Layla colocou a mão na alça da porta e virou-se para o Set. A cena disse que era ela. Leila abriu a porta e perguntou como ele se sentia com um rosto surpreso. A luta estava prestes a começar. Senna, com uma expressão serena, afirmou estar bem. Ele disse a ela para não tocar no vaso.
Este é um item mágico que se ativará após o contato. É provável que ele sugue completamente sua mana. Layla perguntou com surpresa por que ele colocou isso na mesa em que estava sentado. Setsuna colocou a mão no queixo com uma expressão pensada e disse que era uma armadilha voltada para ele. O 7-1 já? Layla perguntou com uma expressão assustada se ele tinha certeza de que estava bem. Setsuna mencionou que havia evitado todas essas armadilhas, suspeitando serem truques do ator. Ele é muito inteligente porque não deixou nenhuma evidência. Um som alto veio da porta e eles prestaram atenção. 3 crianças entraram na sala, e a garota no meio segurou um buquê nas mãos. Ela estendeu o buquê e disse que era para Setsuna. Layla se inclinou e olhou para o buquê e perguntou: "Que isso é tudo deles?" Uma das crianças apontou para o corredor e disse que o homem pediu que lhes dassem. Em meio à confusão, Layla ponderou que talvez fosse o admirador de Setsuna quem tinha trazido o buquê. A criança respondeu com um sorriso e disse que o homem disse que estava muito envergonhado. A garota, segurando o buquê nas mãos, o caiu no chão. Ela se perguntou o que estava acontecendo. A garota agarrou a cabeça e apareceu manchas escuras no pescoço. Setsuna olhou para isso com horror e pensou que havia visto manchas semelhantes muitas vezes durante a guerra. Ele chutou o buquê com grande força. Layla se perguntou o que estava acontecendo. Setsuna olha para o buquê e diz em voz alta que este é veneno, uma planta venenosa. Uma das crianças segurou a saia de Layla e trouxe a primeira saia para a boca e começou a tossir. Todas as crianças caíam no chão. Setsuna pensa com horror como eles podem envolver crianças em tal coisa. Então Akhtar está pronto para ir até longe. Ele cerrava os dentes e disse que se eles não começassem o tratamento, os danos ao corpo serão irreversíveis. Ele acha que agora será difícil encontrar um curador que possa lidar com esse veneno. Layla olha para Setsuna com horror e pergunta se é muito sério. Ele se apoiou no joelho e respondeu com aprovação que era. Ele olhou para frente e disse que era melhor para ela ficar longe. Há uma grande chance de que este veneno possa infectar apenas por estar próximo à fonte de infecção. Layla, com uma gota de suor no rosto, diz que está bem. Ela pegou o broche na mão direita e afirmou seriamente que ele poderia fornecer as crianças para ela. Setsuna lembrou-se que este era o mesmo broche que ele a ajudou a voltar. Um item mágico que pode acumular mana. O rosto de Layla estava iluminado por uma luz verde, e ela disse que sua mãe colocou mana curativo neste broche para ela. Layla ajoelhou-se e fechou os olhos, começando a usar sua magia. Setsuna olhou para a criança deitada e disse que as manchas começaram a desaparecer. Layla abriu os olhos e, com um rosto tenso, disse que a mãe deu-lhe este amuleto para uma emergência. Esta emergência está acontecendo agora, não é? Setsuna sorriu e agradeceu a Layla. Ele pegou o buquê nas mãos e correu para outra direção, dizendo que precisava fazer isso. Setsuna pensou durante a floração. O veneno torna-se mais tóxico. Ele precisa se livrar dele rapidamente. Se o deixar em um lugar lotado, as toxinas infectarão os outros. Setsuna, envolta em mana azul, corre até uma árvore enorme, pensando que precisa ir lá para se livrar dela. Ele jogou o buquê tóxico no ar. Uma espada de mana apareceu na mão e ele cortou o buquê com um grito alto. Uma aura verde aparece ao redor da árvore. Setsuna caiu no chão e assistiu isto. Mais tarde, na arena, 2 observadores conversam, perguntando por que o representante da faculdade de combate próximo ainda não chegou. Talvez ele tenha fugido. O organizador, com expressão triste, diz que, como ele não chegou no tempo atribuído, é considerado perdedor e o ator é o vencedor. O organizador não terminou seu discurso e estava ansioso com a plateia. Eles viram um set de feridos roxos em um set de feridos. Ele disse com furidade que não desistiu e pediu ao ator